Testemunho de Pablo Gutierrez, cidade de São Domingo, República Dominicana. Sou ex-integrante da Nova Era, praticava cartomância, trabalhava com adivinhação e usava bola de cristal. Ganhava muito dinheiro adivinhando o futuro. Fazia rituais para casamentos, prosperidades, boa sorte no namoro, destruição de relacionamento sentimental. Já fiz ritual para uma moça gostar de um rapaz. Eu conseguia qualquer mulher que eu desejasse, pelo ritual que eu fazia em mim. Preparava rituais e passava no meu corpo. As mulheres me enxergavam como um galã de cinema. Eu ficava invisível, passava uma porção no meu corpo e ninguém conseguia me ver. Uma poderosa força cobria o meu corpo sem deixar as pessoas me verem. Muitos falsos pastores faziam amizade comigo por causa das porções de ervas da prosperidade. Eu extraía o óleo de uma planta, fazia um ritual e vendia para as pessoas. Muitos pastores compravam e ungiam as pessoas e profetizavam a prosperidade. As pessoas conseguiam bons empregos com salários altos, entravam em grandes empresas. Satanás também enganava e abria as portas para credenciar os seus pastores. Satanás também dá autoridade proféticas para seus servos. Eu ganhei uma clientela de pastores que compravam o óleo da prosperidade. Eles nunca pregaram contra as obras más de minhas mãos. Um dia Satanás incorporou em uma mulher e disse para mim: nesse momento os maiores feiticeiros estão soltando demônios para incorporar nos ventres maternos. Esses bebês são crianças especiais, serão possuídos ainda no ventre. Nasceram com grandes habilidades emocionais e intelectuais. Eles serão os futuros políticos, médicos e juízes, os quais irão preparar a nova ordem mundial para o anticristo. Você será um desses homens que irão fazer o ritual de abertura para uma nova era. Eu preciso que faça o seu nível de feiticeiro crescer, ainda não é um dos grandes. Fiquei espantado com essa revelação em maio de 2005. Estava em casa me preparando para visitar a igreja de um cliente. Eu fui fazer uma visita na igreja do apóstolo. Ele trabalhava com seu dom da cura. Uma fila de pessoas pedia oração na igreja. Esse pastor fazia orações com imposição de mãos. Ele tirava a enfermidade de uma pessoa e transferia para o corpo de outra. Pessoas com câncer e outras doenças eram curadas, ofereciam grandes quantidades de ofertas. Depois aquele pastor transferia as enfermidades para as pessoas que não davam ofertas. Ele dizia que a maldição iria afetar todos que não abençoassem a obra. Aquelas pessoas infectadas com as enfermidades faleciam. As pessoas da sua igreja ficavam com muito temor das maldições e contribuíam com as suas ofertas, investindo na obra de Satanás. Enquanto igrejas sérias estão fechando as portas por não terem dinheiro para manter a obra. Quando eu era adepto da Nova Era, eu tinha amizade com esse apóstolo que me dizia tudo o que se passa no seu ministério. Fui à igreja do bispo fazer uma visita. Esse homem tinha grande autoridade sobre os demônios, ele fazia todas as pessoas endemoniadas caírem no chão. Ele tinha uma grande propriedade, com 10 carros na garagem, tudo com o dinheiro da igreja. Ele disse para eu abrir um ministério para sair da situação humilde em que me encontrava. Eu, apesar de ganhar muito dinheiro sendo um participante da Nova Era, para o bispo ainda era pobre, por não ser um empresário do mundo religioso. Esse bispo um dia profetizou que um homem teria prosperidade. Poucos meses depois esse rapaz conseguiu entrar em uma grande empresa e comprar carro, apartamento e tudo que ele queria. Eu perguntei para ele se suas palavras tinham poder.
Ele me respondeu: sim, as minhas palavras são proféticas, tudo que eu falar tem que se cumprir, está no contrato de quando fiz aquele pacto da venda da minha alma. Eu disse para ele: sabe que sua alma vai para o inferno. Ele disse: tenho consciência disso, mesmo não acreditando que esse lugar existe, eu considero como uma mitologia hebraica, assim como não acredito em paraíso celestial. O nosso céu e o inferno são construídos na terra. O dinheiro é o Deus que determina se viverá no céu ou no inferno. Eu tenho consciência do pacto que fiz, não posso voltar atrás. Um dia algumas pessoas desafiaram a sua autoridade. Ele profetizou que essas pessoas iriam morrer. Dias depois uma dessas pessoas se suicidou, a outra foi assassinada e uma mulher que havia desafiado o bispo, morreu como uma enfermidade. O bispo me disse: tenho poder para abençoar e também para amaldiçoar. Todos esses pastores que eu conversei são adeptos da nova era junto comigo. Quais são os objetivos da nova era? Unir todas as religiões para receber o anticristo. Os pastores que estão envolvidos com a nova era não podem pregar contra as seitas, eles têm que se unirem a elas para formar uma nova religião. Conceitos e filosofias budistas estão sendo integradas ao Evangelho. Conceitos espiritualistas e movimentos hinduístas estão entrando na igreja. O taoísmo, confucionismo, satanismo e o espiritismo e outros estão se misturando com os ensinamentos cristãos. Está existindo uma fusão desses ensinos para formar uma teologia única. Quando se cria um ensino que é misturado todos os conceitos religiosos, cria-se uma única religião e um só Deus, o Anticristo. Eles estão misturando puro com o profano, fazendo o ensino diversificado. Com o resultado dessa mistura nascem várias correntes evangélicas. Olha os movimentos que surgiram, os neopentecostais, os da libertação e os unicistas. Os altares das igrejas são profanados com objetos milagrosos. Os ministros profanam os púlpitos com suas vidas pecaminosas. A igreja cristã de hoje parou de pregar contra o pecado. Isso é o plano da nova era, juntar os católicos também aos cristãos. Esse é o projeto ecumênico do anticristo de unir as religiões e os povos. Eu, como participante da nova era, não acreditava mais nas igrejas. Um evangelista começou a falar da salvação para mim e do amor de Jesus. Aquelas palavras para mim estavam fora da esfera cristã de sermões que eu ouvia em outras igrejas. Ele me abordou na rua e disse que Deus vai me usar na terra. Naquele momento olhei para aquele homem com grande ira e ódio. Eu não sei o que aconteceu, parti para cima dele e o dei um soco no rosto. Aquele homem abaixou a cabeça e foi embora. Nunca tinha perdido o controle daquele jeito com os evangélicos, aquele era o primeiro. O diabo me usou naquele momento para agredir aquele homem por ser o primeiro cristão de verdade a se aproximar de mim. O diabo não aceita pessoas mergulhadas nas trevas se aproximarem de cristãos. Os outros falsos cristãos, quando eu me aproximava, gostava da convivência. Satanás não se importava quando eu conversava com esses cristãos, e aquele evangelista, por mais simples que fosse, me incomodou muito. As trevas combinam com as trevas, mas nunca combinará com a luz. Voltei para casa e ao subir as escadas fiquei tonto e caí rolando para baixo. A minha mãe chamou o socorro médico. Estava com fraturas na perna, braço e na cabeça. Aquele evangelista que eu desafiei conseguiu me encontrar naquele hospital. E continuou dizendo que a obra de Deus era grande na minha vida e também falou que eu seria arrebatado.
Os pastores amigos meus não foram me visitar. O evangelista que eu agredi estava me dando força. Me arrependi e pedi-lhe perdão. Eu nunca seria um cristão por não acreditar que realmente existe conversão. Naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Pensei que seria curado por me tornar um cristão. A minha saúde piorou e eu estava morrendo. E depois eu me via no mundo espiritual. Estava num lugar tenebroso de pessoas desesperadas gritando. Vi a bispa, uma amiga minha e fundadora da Igreja Estrela Oriental do Evangelho Independente. Essa mulher expulsava demônios e realizava curas e milagres. Ela havia morrido há 2 anos e estava com os seus pulsos acorrentados e os demônios feriam ela com lanças e diziam: expulsa-nos agora, queima com seu fogo. Você nunca teve a autoridade do homem lá de cima, não foi capacitada, enganamos você. Os demônios batiam muito naquela mulher, ela morreu e deixou várias casas e carros na terra. O seu enriquecimento foi devido à igreja que ela abriu. Andava com anéis de ouro e vestidos caros, se vestia igual uma celebridade. Um demônio ria dela e dizia: sabe quem usava você? Era eu, nunca foi o Espírito Santo. Continuei caminhando e vi uma jovem cristã no fogo do inferno. Ela estava sendo atormentada por um demônio. A sua aparência era de uma cristã, cabelos longos e vestidos compridos. Ela gritava dizendo: Senhor, me perdoa, eu não vou mais sair para as festas da noite. Fiquei sem entender, me aproximei da jovem e disse: por que está aqui? Ela disse: eu saía para as festas à noite com os meus amigos que não são cristãos. O meu pastor nunca soube. Um dia eu fui para a festa à noite, os meus amigos ficaram e eu voltei sozinha para minha casa. No meio do caminho um grupo de homens parou o seu carro me obrigando a entrar. Estava embriagada, não conseguia fugir. Eles me levaram para um lugar longe da cidade. Me estupraram. Depois acordei nesse lugar. O demônio que atormentava a jovem olhou para mim com ódio. Ele não conseguia se aproximar de mim. Eu não sabia. Nenhum demônio queria me atacar. Depois olhei para o meu corpo. Estava envolvido com uma luz amarela parecendo fogo. No inferno está cheio de jovens cristãos que saíam para festas escondido dos pais e do pastor. Todos estão no inferno sofrendo, nesse instante que relato o meu testemunho. Depois que eu tive esse arrebatamento, eu orava a Deus a respeito da juventude cristã. O Senhor me mostrou na visão os demônios possuindo os jovens ímpios e indo até os jovens cristãos para convidar para os bailes, e Satanás armava ciladas de morte. Em vez dos rapazes cristãos ganharem essas almas, os jovens ímpios que ganhavam suas almas para o inferno. O diabo não matava esses jovens que trabalhavam como seus agentes. Ele usava esses jovens para trazer os cristãos para a cilada de morte, e quem morria pela desobediência eram os jovens cristãos. Enquanto esse grupo de rapazes endemoniados servem de isca para atrás os cristãos para a morte, eles vão continuar vivos pelas suas utilidades para o reino das trevas. Onde estão esses agentes que o Senhor me mostrou? Estão dentro das escolas, cursos, faculdades e trabalhos. Eles também vão para as igrejas e fazem amizade com a mocidade. Os seus propósitos são de tirar eles da igreja para o mundo. Continuei a andar pelo inferno, vi 3 profetas no vale do fogo ardente. Uma profetisa gostava de entregar profecias para a igreja. Ela prometia o que Deus não prometeu e dizia: Deus vai dar isso e fazer aquilo. Ela marcava o ano, mês e dia que Deus vai cumprir com suas promessas. Suas falsas profecias vinham do coração,
As pessoas desviaram do caminho de Jesus por não se cumprir as promessas. A palavra de Deus fala em Números capítulo 23 versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, porventura diria ele, e não faria. Aquilo que Deus promete ele faz, o que o homem promete em nome de Deus, ele não pode cumprir, não foi ele que disse. Aquela profetisa está no inferno sendo zombada pelos demônios. Um profeta está no inferno pelas falsas visões. Um demônio apareceu para ele em forma de um anjo e disse: fala para o pastor para fazer uma campanha de cura. O profeta falava para o pastor fazer a campanha de cura e acontecia muito milagre. Tudo que esse anjo falava para o profeta ele fazia. Esse anjo começou a produzir falsas visões para o profeta passar para a igreja. Ele introduziu o espírito de confusão dentro da igreja, e muitos membros saíram. Esse profeta morreu e foi para o inferno. Também vi outro profeta que entregava revelações para a igreja. Era adúltero e saía com outra mulher que congregava em outro ministério. Esse profeta começou a orar a Deus e recebeu dom de línguas estranhas que não era da parte de Deus, morreu no adultério e foi para o inferno. O demônio que o atormentava dizia: eu usava você para entregar as revelações, eu sou o espírito da adivinhação que entrou na sua vida. Eu sou o mesmo espírito que usa as cartomantes, quiromantes e tarólogos. Eu usava a sua boca para falar em línguas estranhas. Fiquei apavorado em saber que aqueles dons que o profeta pensou em ser de Deus provinham das trevas. Se você é cristão e deixa a maldade entrar no meu coração, nunca vai receber os dons de Deus. Feche o seu coração para o pecado e receberá a porção do Espírito Santo. O anjo de Deus me tirou do inferno e me levou no manicômio. As pessoas estavam loucas porque estava vendo os demônios vindo à noite e lhes perturbarem. Os médicos aplicavam remédios adormecendo as pessoas para acalmar. Eles diziam que eram alucinações do efeito dos remédios, mas não era. Eu vi como os demônios atormentaram eles. O anjo me levou no prédio onde vi legiões causando mortes e rebeliões. O anjo me levou na igreja do reverendo. Ele fazia muitos milagres e por trás dele havia muitos demônios. O anjo disse: ele não tem a autoridade de Deus, a luz não combina com as trevas, ele não tem o Espírito Santo. Deus não compartilha o seu Espírito Santo com o imundo. Deus nunca daria os seus dons para esses comerciantes venderem o Evangelho. Ele não dá sua credência para a enganação. O Espírito Santo nunca irá fazer aliança com o engano, jamais aprovaria a mentira. Uma moça cristã estava dentro daquela igreja, uma luz brilhava em sua testa e estava escrito propriedade de Deus. O reverendo se aproximou dela quando foi colocar a sua em sua cabeça. Aquela luz que estava na testa dela queimou a sua mão. Ele se afastou da menina e continuou pregando. Da boca do reverendo saiu uma fumaça negra, parecendo uma névoa negra que circulava pelo ar. Aqueles que não tinham a marca do Espírito Santo, a névoa entrava dentro deles. As pessoas que eram contaminadas com a névoa foram possuídas. Os que tinham o selo do Espírito Santo não foram atingidos. O anjo me levou até a porta do céu e muitos cristãos não entravam. Quando uma mulher missionária chegou diante do anjo, o anjo não deixou a mulher entrar para as mansões celestiais. Essa mulher dizia: eu sou escolhida, eu sou salva, porque não me deixa entrar. O anjo disse: você foi chamada para ser uma missionária e rejeitou o seu chamado. Você negou fazer a obra que Jesus lhe confiou. O anjo disse: sabe quantas pessoas morreram por ter negado fazer a missão?
O anjo disse: 548 pessoas foram para o inferno por sua causa. Se estivesse escolhido fazer a missão, o Espírito Santo lhe levaria a esse lugar e todas essas almas se salvariam. O Senhor Jesus irá cobrar o sangue de cada alma da sua mão. Para quem nega a missão não há salvação, pois tu sabias que tinha o chamado para a missionária e preferiu virar as costas. O Senhor Jesus virou as costas para ti. Preferiu largar a missão para viver para sua família. Estava feliz com a sua família lá na terra, enquanto o Senhor estava triste por ti. A palavra diz em Mateus 10:37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Tu escolheste a sua família em vez de Jesus, preferiste viver para sua família, mas não quis viver para Jesus, preferiu viver a sua vida carnal ao invés de fazer a obra. Agora tu estás condenada ao inferno. O anjo amarrou as pernas e braços e lançou aquela mulher no inferno. Esse é o castigo para todos os missionários que abandonaram a missão de Deus e quis viver nos seus prazeres. O anjo auxiliar amarrava as mãos e os pés daqueles que não tinham o seu nome escrito no livro da vida e atiravam para baixo nas trevas. Um pastor estava na fila e o anjo procurou o seu nome e não encontrou. O pastor entrou em desespero e disse: está havendo engano, sou filho de Deus, nascido de novo, eu faço milagres. Se não fosse servo de Deus ele não teria me dado dons. O anjo mostrou a vida dele toda em visão. Esse pastor era um homem dedicado à obra de Deus, fazia tudo em direção do Espírito Santo. Uma pomba branca pousou nele. Ele orou e pediu o dom de cura e profecia e os recebeu. Ele começou a se exaltar pelo crescimento do seu ministério. A soberba entrou no seu coração e começou a usar os dons da cura e da profecia em troca de ofertas. Na visão, a pomba branca se afastou dele e retirou o dom da cura e da profecia. O pastor ficou um mês sem os dons da cura e da profecia. As suas orações arrogantes exigiam que Deus desse os seus dons. Ele não quis se arrepender e continuou com as suas orações egoístas. Um espírito maligno se apoderou do seu coração e trouxe o dom da cura e da profecia. Ele continuou usando os dons e pedindo grandes quantidades de dinheiro. Em seu pensamento, ele tinha se reconciliado e conseguido os dons de volta. O pastor indignado disse: eu fui usado por um demônio para realizar milagres. O anjo disse: Deus retirou o Espírito Santo da sua vida e seus dons, igual fez com Saul. Sansão, quando pecou, teve os dons retirados, ele se arrependeu e Deus deu-lhe de volta. Você não se arrependeu dos seus pecados, não se humilhou, morrendo em seus pecados. O pastor implorou de joelhos, o anjo amarrou os pés e braços e jogou nas trevas exteriores. Não entrei no reino dos céus, fui até os portões celestiais. O anjo mostrou para mim uma igreja de cegos na terra. O pastor cego guiava o rebanho pelo caminho esquerdo. Eu gritava para eles: o caminho está errado, vamos para a direita. E de fato isso aconteceu, as pessoas estavam todas andando em um evangelho híbrido. Tentei alertar eles sobre o perigo. O pastor me chamou de rebeldes, todos que estavam incitando a se rebelarem contra a sua liderança. Voltei para a terra e a minha saúde recuperou-se. Quando eu estava no inferno, os demônios não me tocavam porque o evangelista ungiu o meu corpo antes da minha experiência. Eu amava o mundo, agora amo o caminho Deus. Substitui os bares pela igreja, queimei pôsteres de cantor, quadro do meu clube de futebol, deixei de ser torcedor, quebrei DVDs de filmes do meu ator preferido e destruí todos os CDs de músicas do meu ídolo.
Joguei revistas pornográficas fora e comecei a ler a Bíblia e livros evangélicos. Minha esposa jogou fora as roupas sensuais e comprou roupas decentes. A minha esposa não conseguia se libertar de maquiagem e da pintura dos cabelos. Eu disse para ela renunciar, o nosso lar seria de Cristo. Ela foi embora de casa e nunca mais apareceu. Eu continuei fazendo a obra de Deus. Um ano depois ela retorna para casa. Ela disse que se prostituiu com vários homens e estava arrependida e queria voltar a viver comigo. Eu disse para ela, assim como Deus recebeu Israel depois que se prostituiu com os ídolos, eu também recebo você. Deus odeia o divórcio. Eu também vou esquecer-me do seu passado. Está perdoada, vamos viver juntos. Ela chorando reconciliou-se com Deus e hoje é a minha esposa, companheira que vai para onde eu for, todos os lugares que viajo, ela está comigo auxiliando meu trabalho no Evangelho. Tenho sido um cristão apologético, vejo a nova era impondo as suas filosofias nas músicas evangélicas, preparando o governo para o anticristo reinar. Igrejas oferecendo salários milionários para pastores apacentar, e a procura de liderar a igreja não é por amor e sim pelo salário. Cuidado, nem tudo aquilo que oferece vantagem é o melhor para a sua vida espiritual. É melhor viver em dificuldade servindo a Deus do que ser um pastor com salário astronômico e ir para o inferno. Tem proposta de obra evangélica que vem para atrapalhar a sua vida espiritual e tira Jesus do centro da sua vida, colocando o dinheiro. A nova era está usando a sua doutrina de substituição, trocando o espiritual pelo terreno. Eu recebi propostas para dirigir a igreja e ganhar salários que mudariam a minha vida em um dia. Não quero apacentar ovelhas recebendo milhões, e nem cobrar pelos meus serviços prestados a Deus. Temos que dar frutos para Jesus, para não sermos cortados do seu reino. Esses milionários do reino produzem frutos podres e contaminados com os vermes desse mundo. Os seus frutos são venenosos, matam o espírito daqueles que se alimentam e levam para o inferno. Os seus frutos malignos fazem mal à alma e saciam a fome da carne e não do espírito. Os frutos dos fiéis são saborosos para a alma e de bom agrado para Deus. São frutos de vida eterna que saciam as pessoas espiritualmente. É através dos frutos do Espírito que milhões de almas são alimentadas. Através da nossa vida ganhamos almas famintas, oferecendo o alimento do céu. Que a paz de Jesus fique com os irmãos. Amém.